segundo Mateus, capítulo 14, Mateus 14, a partir do verso 22. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, o título da minha Bíblia veio aqui dessa passagem é Jesus anda sobre as águas, tá? Vamos ficar de pé, reverenciar a presença de Deus neste lugar. Vamos lá. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigia-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir até o teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Vamos ler só até aqui. Pai querido santo, Deus poderoso é a tua palavra. E ela diz, Pai, que é como uma espada de dois gumes, é apta para discernir os pensamentos, e ela divide juntas e medulas, meu Senhor Deus, e assim, sobre a tua poderosa palavra, que é a espada, que venha ministrar sobre os nossos corações que aqui estão. E eu entendo que essa espada é poderosa até para partir, Pai, corações empedernidos, endurecidos ou congelados, meu Senhor. Que nessa noite, pelo poder da palavra que liberta, venha tratar nossas vidas, Senhor, falando exatamente aquilo que nós não queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir, para que a nossa vida, meu Deus, venha alinhada conforme a tua vontade, e agindo assim, meu Senhor Deus, grande transformação pelo poder da tua palavra há de acontecer na nossa vida. Nos torna receptível, Senhor, desta palavra. Contamos contigo, meu amigo Espírito Santo, pois sou apenas instrumento na mão de um Deus poderoso, e agindo, Senhor, quem te impedirá? Assim, Pai, eu oro a ti, e já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus amados. Meus irmãos, essa palavra ela é muito conhecida, esse texto, né? Essa passagem da Bíblia, onde Jesus anda sobre as águas. Diversos pregadores já ministraram essa palavra, com certeza, mas a palavra de Deus é como um tesouro, né? Que você está procurando e você cava ali, você vai lá tirar dele coisas novas e coisas velhas. Então, só depende de quem cava, de quem encontra esse tesouro, tá? E nessa noite, amados, esse tesouro está aqui dentro de nós, e ele está sendo aberto, para que essa abertura, amados, venha realmente clarear e abrir o nosso entendimento para aquilo que Deus quer falar. Eis o propósito pelo qual você veio a este lugar, assim eu entendo. Amém? Amados, diz assim a palavra de Deus, logo em seguida o quê? Logo em seguida um evento maravilhoso, tremendo, amados, que foi a multiplicação dos pães, tá? Onde mais de 5.000 pessoas, amados, se alimentaram de uma certa forma, que saciaram tão essas pessoas que sobraram 5 cestos cheios de pães, cheios de pedaços de pães. 12. Só para saber se vocês estão acordados e raleram a Bíblia hoje. Amados, esse evento aqui, amados, foi um evento tão tremendo, amados, que se você for ler também, tá, em concordância que essa passagem que nós lemos agora, também lá em Marcos e João, amados, vocês vão ver que os discípulos estavam estarrecidos pelo aquilo que aconteceu. Como pode apenas 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão dessa quantidade? Vocês pensam que é fácil entender isso? Mas você tem entendimento, você tem essa facilidade de entender o mover de Deus, o agir de Deus, porque, amados, o agir de Deus, ele excede o entendimento do homem. Como que você pega uma quantidade desse alimento, amados,
e olha para aquela quantidade de pessoas e fica tranquilo. Disse assim: alimente a eles. Jesus disse: não, agora não tem, pega isso e alimente a eles. Amados, essa tranquilidade na nossa vida só vai existir quando verdadeiramente nós tivermos uma intimidade com Deus, de uma forma tal que tudo aquilo que você vai fazer, amado, está nas mãos e no poder de Deus. Aí você fica tranquilo. Era assim, Jesus também traz essa tranquilidade. E esse milagre, amado, foi tão tremendo que os discípulos, amado, nessa passagem que eles estavam neste barco, né, ao alto mar, eles ainda estavam estarrecidos, eles ainda estavam em estado de choque por aquilo que eles viram e ouviram. Mas diz aqui a palavra de Deus, lá no Evangelho de Marcos e João, diz que é porque os corações deles ainda estavam endurecidos. É porque os corações deles, amados, ainda não estavam alinhados ali com a vontade de Deus. E é por isso que muitas vezes nós estamos estarrecidos, ou então, amados, isso confronta a nossa pouca fé, porque o nosso coração ainda não foi mudado, transformado em coração de carne, como diz o profeta. Mas eu creio, amados, que nessa noite, o cirurgião Jesus está aqui neste lugar. Aquele coração que precisava ser feito, uma ponte safena, e ser feito aqui, amados, alguma drenagem, amado, ele está aqui exatamente para isso, para que a palavra de Deus, amados, possa entrar no seu coração e produzir realmente o resultado que Deus quer para você essa noite. Amém? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem lá adiante. Vão na minha frente, insistiu para eles que eles não queriam, que não está grudado ali, ligado com Jesus. Por que Jesus insistiu com eles, amados, que ele fosse adiante no barco, depois Jesus seguiria? Jesus tinha segundo barco? Parece que não, só tinha um mesmo, né? E aí eu não sei se os discípulos ficaram com essa dúvida, eu posso conjecturar, mas se a gente for, como é que ele vai encontrar com a gente? E aí não quer ficar sem Jesus não, porque a gente está vendo aqui que o negócio é bem complicado, se a gente ficar sem ele, né? Então Jesus, vão, eu estou dizendo que vão, não se preocupe que eu vou encontrar com vocês. Mas aí eu entendo, amados, que da parte de Jesus também tinha outro propósito. Jesus, verso 23 diz: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Amados, nós temos aqui na igreja, na quinta-feira, um culto de louvor, de adoração, que é a oração, né? Aliás, é uma quinta-feira de oração toda, e à noite aqui nós nos reunimos para adorar o Senhor e render graças a Ele. Nós fazemos isso em comunhão, em unidade com a igreja, fazemos sim. Vigília, nós tivemos ontem, foi maravilhoso. Amado, não sei se você sentiu, mas para mim foi um céu na terra neste lugar. Até o grupo de louvor, amados, mudou, foi diferente, tá? Até o grupo de louvor, eu estava falando com minha esposa, você percebeu, não? Eu ouvindo aqui o louvor, eles cantando aqui o louvor, amados, eles estavam altamente alinhados nas estrofes, amados, eles terminavam e começavam junto, porque tem até aquele lá na frente, né? Mas estava todo mundo aqui alinhado, as vozes bem alinhadas, até o instrumental estava prestando. Estava de um jeito diferente, a gente estava trocando aqui esse negócio aqui, tal desse carro aqui, estava diferente, o som, o violão mudou também, até o Fernando entrou em espírito. E aí, amado, não sei se vocês prestaram atenção, mas foi um louvor diferenciado ontem. Para mim, eu senti isso, não sei quanto é você. Então, também o mover de Deus aqui foi diferenciado ontem. Nós fazemos isso em comunhão, sim, devemos, sim, com certeza. Mas tem algo, amados, que é insubstituível, é o seu momento com Deus. É só você e Deus, é a sós. Jesus disse: Senhor, como é que a gente vai para orar? Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, que o teu Pai secreto vai te responder. Jesus ensinou, amados, essa estratégia de oração. Não pode deixar de haver esse momento com Deus. Ah, pastor, mas assim, eu não sei, não se preocupe. Entra no quarto, fecha a porta, e Deus vai fazer acontecer. Não se preocupe. E Jesus, amados, ensinou, porque esse era o costume que ele tinha. Ele passava o dia ali na obra, ministrando, fazendo, cumprindo ali o propósito de Deus. Mas quando ele estava assim, para a noite, que ele começava às 5 a 6 horas, ele subia no monte para orar e ninguém subia com ele, ele ficava lá sozinho, ele e o Pai. E ele só descia pela manhã, ele passava a noite todinha. Eu não sei se ele dormia, não sei, mas uma coisa eu sei, ele estava com Deus, ele estava com o Pai. Tá? E por que Jesus precisava? Ele era filho de Deus, por que eles precisavam ter esse momento, amados? Meu filho, quem tem uma intimidade com Deus não sabe ficar sem um momento com Ele. Quem tem intimidade, amados, eu tenho intimidade com minha esposa. A gente passa 24 horas por dia junto.
24 horas do dia junto, glória a Deus por isso, tá? E quando é um momento separado assim, até que às vezes eu vou dormir num quarto que eu acho mais frio, eu quero dormir na cama, eu não gosto de cama, eu gosto de rede, vai dormir separado, eu já acho ruim. Estamos separados de um ambiente só dentro de casa. Então, mas essa vida de separação com Deus, para o servo de Deus, não está legal, não está com algum problema esse relacionamento, não? Quando a gente discute alguma coisa, o que é que a gente faz com a pessoa que quer estar perto? Não, quer estar longe. Quer estar longe, discutiu, está ali com raiva, já perde a unidade. Foi assim que aconteceu lá no jardim, por causa do pecado. Mas agora nós já fomos justificados, Jesus já pagou o preço por você e por mim. Portanto, nós temos agora livre acesso. O véu foi rasgado, tudo aquilo que impedia de entrar na presença de Deus, já foi tudo consumado. Jesus está consumado. E o que é diferente agora? Qual é a nossa dificuldade? Qual é o obstáculo que você tem, que está na sua vida, que lhe impede de ter esse momento a sós com Deus? Avalie isso. Jesus despediu a multidão, ele poderia estar lá na multidão, que negócio legal, nesta lei, os fariseus estavam tudo com inveja, porque era tanta gente seguindo a Jesus, rapaz, o que esse homem tem que eles estão seguindo a ele? Nós temos muito mais que ele. Mas tem uma coisa, meu filho, Jesus priorizava a presença de Deus. Ele estava na multidão, ele não fazia parte da multidão, mas o secreto dele com Deus, amados, era muito importante para ele. Para o Filho de Deus, você imagina para nós, amém? Ele subiu sozinho ao monte para orar, foi sozinho. Precisamos ter esse momento sozinho, é só você e Deus. Precisamos ter, amados, porque isso vai mudar a tua vida. Muitas vezes, amados, a gente fica sufocado pelas coisas deste mundo e o mundo está brincando, não, meu filho. É tanto ódio, tanta raiva, tanta vingança nesse mundo, amado, que isso suga a sua espiritualidade. E aí a gente recarrega as forças, aonde? As nossas baterias? Na presença de Deus, a sós com Deus. Jesus priorizava esse momento porque ele sabia que era muito importante essa intimidade que ele tinha com o Pai, apesar, amado, de ele ter descido para a terra. Isso não impediu dele ter dificuldade de ter um relacionamento com Deus. Ele vivia com Deus, amém, mas depois se separou. Você já viu aquele filho, amados, que precisou ir para outro país, precisou ir para outro lugar, mas ele não perdeu a intimidade com o pai dele, ele não perdeu o relacionamento com o pai. Todo dia ele liga, todo dia ele fala com ele, mas tem aqueles filhos, amados, desnaturados, que o pai tem que mandar um detetive atrás, para saber se ainda está vivo. Não pensa que não tem? Eu conheço pessoas assim. Eu tenho um tio meu, amados, que viajou para Recife, lá para outro canto, ainda eu era menino, acho que eu tinha 5, 6 anos de idade, estou com 57 anos de idade. Depois desses 5 anos de idade eu vim ver ele uma vez, porque os meus tios resolveram procurar ele atrás dele, conseguiram achar ele, pagar passagem para ele vir visitar a família. Você pensa que tem crente assim também, não? Deus tem que mandar ele, a gente sai dele para mandar buscar você, para a presença dele. Agora só que eu digo uma coisa, meu filho, Deus ama seus filhos, e o que ele vai fazer para que isso possa acontecer, se prepare, tá? Se prepare. Se você tem um lobo aí grosso, aguenta chibatada, se prepare, porque Deus é assim, viu? Ele faz porque ele ama você. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho. Está vendo aí, irmãos? Amados, esse sozinho é muito importante, amados. Olha aqui, ó. Jesus subiu sozinho. Ao anoitecer ele estava sozinho. Só ele e Deus, essa intimidade, amado. Não podemos perder essa intimidade com Deus, porque só ela pode nos fazer permanecer em pé nesta terra, amados. Que o Senhor consagrou agora a gente essa batalha que nós temos aqui embaixo. Amém? Diz aqui, amados, verso 24: mas o barco já estava a considerável distância, a uns 5, 6 quilômetros, diz lá em Marcos, fala o detalhe, da terra, e ele estava sendo fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Aqui, amados, eu posso fazer aqui uma aplicação, mas o contexto que nós estamos vendo, havia um barco e havia homens nele, mas esses homens não eram qualquer homens, eram homens experientes, eram pescadores, homens acostumados, amados, a ir a alto mar para pescar, homens acostumados, porque, segundo até o irmão Manuel já tem experiência, e depois dele que ele falou, eu que não entro no mar. Amados, tudo está bem, está maravilhoso, as águas estão lindas, verde, de repente o tempo fecha, as ondas ficam de
6 metros de altura, o tempo escurece, assim é em alto mar, você sabia disso? Pode conversar com pessoas que já foram alto mar. Mas de repente o tempo muda de uma hora para outra para o filho e se prepare. Comece a orar, entrega a vida a Jesus e peça perdão dos seus pecados. E talvez você não volte. Não é uma nem duas vezes que eu já vi matérias de pescadores que foram resgatados, que foram naufragados em alto mar e precisaram ser resgatados, e pescadores que morreram. Eu estou falando aqui de gente profissional. Então, amado, não existe essa história. Não, eu tenho experiência. Não, eu tenho tantos anos aqui nessa profissão aqui, eu sou o cara. Não se preocupe. Amados, não foi o que aconteceu aqui. Os homens acostumados a estar em alto mar, e diria aqui na palavra de Deus, amados, que o barco já estava a considerável distância e de repente foi fustigado pelas ondas, ou seja, começou a ser jogado pelas ondas, o mar se agitou, o vento soprava. E aí, amados, a aplicação que nós fazemos isso, trazemos para a nossa vida. Amados, a vida de um servo de Deus não é fácil. Na vida das pessoas que não conhecem a Deus, eles passam por momentos difíceis, porque eles almejam realmente os momentos bons, eles pagam preço por isso. Mas no nosso caso, muitas vezes você já se perguntou: por que eu estou passando por isso? Estava tão bem a minha vida, estava tão bem minha esposa, minha família, e de repente tudo mudou. Vocês já assistiram um filme agora que passou pouco tempo no cinema aí? Qual é o nome do filme? Fé para o Impossível. A mulher, casa de pastores. E aí ela vem fazendo uma caminhada, na hora de repente vem uma pessoa ali, um doido, uma pessoa bem menor, e sentou um pau na cabeça dela. Amado, essa paulada mudou totalmente o estilo de vida da sua casa, da sua família e dela também. Foram meses hospitalizados, desenganada pelos médicos, crente orando, da igreja orando, o marido também orando, e os filhos também orando, né? Clamando ali a Deus, no instante se alinharam, no instante foram buscar a presença de Deus. Então, amado, se prepare, porque se você está distante de Deus, se prepare para o que vai acontecer com você, sua casa, sua família, seu filho, seu cachorro, seu papagaio, seu carro, o que for, para você começar a buscar a Deus, porque parece que é assim. A gente parece que só aprende dessa forma. Está distante de Deus, braço cruzado, achando que está tudo bem. O Senhor diz: espera aí, eu vou trazer você para perto de mim. Só que para trazer você para perto de mim vai ter que acontecer situações na sua vida, você pode até achar ruim, mas depois você vai me agradecer. Então, amados, assista esse filme, que aí você vai ver realmente o que é um barco fustigado pelas ondas. Tudo estava tão bem, estava tão maravilhoso, e aí, amados, quando menos esperou, a vida mudou. Deu uns 180 graus. Estava tudo bem aqui com esses homens, estavam lá na praia, Jesus pregando para a multidão, tinha acabado de fazer uma multiplicação de pães, esses homens aqui estavam estarrecidos, que pode, coisa maravilhosa, que Deus fez. Aí de repente, amado, a coisa mudou. Nós estamos aqui com Jesus, com o Filho de Deus, e de repente, amados, o barco muda de direção, o mar começa a se agitar, o vento começa a soprar de uma maneira tal que o vento quando sopra, meu filho. São duas forças da natureza que o homem não tem condição de segurar: o vento, a água e o fogo. Entendeu? Por mais que tenha, meu filho, quando eles resolvem mesmo a pegar mesmo, meu filho, não tem homem que dê jeito, não tem maquinário, não tem tecnologia que dê jeito. Aí eles vão tentando segurar o barco. Aí, muitas praias estão se acabando aí, estão sendo destruídas. O mar está avançando. Por que o mar está avançando? Deus deu uma ordem para o mar, mas ele está avançando e o Senhor dizendo: vem cá, eu não dei ordem para você. Lembra? Lá no primeiro capítulo da minha Bíblia, lá em Gênesis, você não leu minha Bíblia não? Quando a ordem que eu dei para você, a mar vai dizer assim: Senhor, mas não é culpa minha. Eu sou obediente, mas o problema foi os homens que estão injetando mais água e eu não tenho condição de recuar. É isso que está acontecendo. O mar vai dizer isso: eu não tenho culpa. Eu tive obediente até hoje, mas o problema foram os homens que o Senhor criou. Está igual a Adão. Adão, o que está acontecendo contigo? Foi a mulher, eu sou mentira. A mulher não, foi a cobra. Aí o mar vai fazer a mesma coisa: é os homens culpados, sou eu não, estou avançando é porque estão me empurrando. Amados, trazendo aqui essa aplicação. A sua casa, a sua vida é um barco. Nós estamos no barco e ele tem uma direção. A direção, amados, é a glória de Deus, é a esperança da vida de Jesus. Mas só que tem uma questão, uma situação.
nós estamos suscetíveis a todas as coisas que podem acontecer na face dessa terra, mas uma coisa que aconteceu: o barco foi fustigado, as ondas começaram a se levantar, o vento soprando forte, e esses homens começaram a ficar o quê? Desesperados, apesar de serem pescadores. Amém? O barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelos homens. Amado, muitas vezes a nossa vida tem que ser levada um pouquinho mais para longe. Nós estamos muito acostumados aonde nós nos atracamos, e Deus nos tira, Deus nos tira, Deus nos tira para outro lugar, Deus nos tira para outro estado, para outra cidade, para outro bairro, porque Ele quer fazer uma mudança, uma transformação na sua vida, na sua casa. Por isso que eu estava dizendo agora há pouco, que nada na vida de um crente, um servidor, acontece por acaso, meu amado. Crê nisso. Se algo está acontecendo contigo, primeiro, se coloca dentro de Deus e diz: Senhor, não é por quê, não é questionar a Deus. Jó passou por tudo aquilo e ele não questionou o Senhor. Foi a mulher que disse: questiona Deus, amaldiçoa esse Deus que está acontecendo. Mas uma coisa, a atitude nossa para um crente, para um servo de Deus é: Senhor, sei que o Senhor tem um propósito na minha vida, sobre tudo que está acontecendo, me ajuda a me alinhar a Ele, porque eu sei que grandes coisas o Senhor quer fazer, a começar na minha vida. Isso é uma vida de realmente um servo de Deus, que procura mais se alinhar conforme seja a vontade dele. Por mais que o vento sopre, por mais que o mar se agite, a sua fé e confiança precisa estar constante no Senhor, e saber que se Deus está permitindo, é porque Ele tem um propósito. Até o diabo faz a vontade dele. Deus permitiu que Satanás tocasse em todos os bens de Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse no corpo de Jó, mas não na sua alma. Você pode tocar no corpo dele, vem tumor, mas na vida dele você toque não, e não obedeça não para você. Para você iniciar o inferno bem antes do que você pensa. Amados, Satanás é obediente a Deus. Você sabia disso? Por que nós somos tão desobedientes? Até o cão obedece. Por que nós somos tão desobedientes a Deus? Quantos homens e mulheres de Deus o Senhor já disse: ó, vá por aqui, faça isso, aí você foi por ali e fez aquilo. Por quê? Por que nós somos tão teimosos? Nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, mas eu vou para ali. Cumpra-se a tua vontade, mas a minha vontade também seja feita. Por que nós somos assim, hein? Se até o diabo tem que obedecer a Deus. Na nossa vida nada acontece por acaso, portanto se prepare, porque Deus faz mudanças. E aí a gente olha: Deus muda, né? Muda a minha vida, que a gente canta, né? Mas será que você está preparado? Você está disposto? Aliás, preparado não acreditar. Você está disposto? Você está disposto a Deus mudar a tua vida, mudar a tua casa, mudar os teus filhos, mudar o teu esposo? Só que eu vejo as mulheres aí, se os esposos não estão na fé, vai dizer: Senhor, a vida do Senhor muda. Mas você está preparado. Porque se prepare, porque a primeira mudança vai começar em você. Precisa começar em você. Você não gosta. Então, muda ele. Eu pedi, foi ele, não fui eu. Mas ele não tem condição de mudar se você não mudar também. Nós somos luz para a nossa casa. Nós somos o espelho para os nossos filhos. Então, na vigília eu falei sobre isso aqui. Alta madrugada, Jesus se dirigia a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e começaram a gritar. Um bando de homens frouxos, pescadores. Pedro era tão valente, rapaz. Nessas horas aqui, meu filho, cadê a valentia dos homens? Começaram a gritar por causa de um fantasma. Mas aqui na mentalidade deles, né, com certeza tem esses contos antigos aqui, dos mais antigos, né, tem história de alma, né, tal da alma, né, fantasma, e aí muitos acreditam nesse negócio, e está aqui um bando de homem que acreditava nisso. Quando olharam e viram ali um homem, até porque, meu filho, não é todos os dias que a gente vê uma pessoa andando por cima das águas, ainda mais de madrugada. A gente pode até questionar esses homens, né, a gente estava fazendo uma hora para cada dia, mas se fosse você, meu filho, eu creio que até a minha careca tinha se arrupiado nessas águas. Porque meu filho não é coisa que acontece todo dia.
Não é coisa que é costume acontecer, não. Você está aqui dentro do barco, o negócio já está complicado, o barco vira, não vira, o vento sopra, não sopra, você quer até olhar comigo. Aí quando você olha, gente, tem tudo isso lá, uma pessoa andando em cima das águas de madrugada. Meu filho, só pode ser um capiroto, alguma coisa. Tá? E esses homens ficaram desesperados, e como não dava para correr, gritaram. Né? Começaram a gritar. Tão grande foi o desespero desses homens. Eu fico imaginando, amado, Jesus vendo tudo isso. Jesus olhando para a esperança da pregação do evangelho dele, da continuidade da obra dele, quando ele olha para aquele bocado de homem, tudo gritando dentro do barco, tudo se agarrando um com o outro, e devia ser, com certeza, né? E desesperado, Jesus disse: meu Pai, gente, eu estou com jeito também, estou aqui, meu Pai, olha aí meu exército, olha aí os homens que vão continuar a minha obra. Mas Jesus, meu filho, tinha fé e acreditava no poder que o Pai dele tem realmente de transformar esses homens. Amém? Alta madrugada, amados, isso era na terceira vigília da noite, entre 3 horas e 6 horas da manhã. Tá? Isso aconteceu. Jesus se dirigia até ele andando sobre o barco. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e começaram a gritar de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem. Amado, Deus sabe que nós temos medo. Nós temos medo. Isso faz parte. Aliás, você só está aqui porque você tem medo. Se você não tivesse medo de morrer, só me atropelado, você não estaria mais aqui faz tempo. Esse dispositivo de medo, amados, é o que nos garante viver. Mas o excesso desse medo, esse distúrbio de medo, tá certo? Isso, amados, com certeza não bate com a vida de um homem, de uma mulher de Deus. E esses homens aqui, eles não ficaram com medo, eles estavam aterrorizados. Tá? Pelo aquilo que eles estavam vendo, pelo esse fato acontecendo. Jesus chega e diz: homens, não tenham medo, coragem. Amados, apesar, amados, de você crer que Jesus está com você, tenha coragem, enfrente. Amados, os covardes não é de Deus. Que corajosos são esses, amados? Aqueles que confiam no Senhor. Essa coragem, amados, existe, ela internamente existe, ela é desenvolvida sim, mas aí, amados, ela precisa estar alinhada com a sua fé, para que você, de repente, não desista dessa coragem e, de repente, vê o desespero, o medo e o pavor. Isso é uma reação, amados, dos nossos sentimentos, que foi Deus que criou, não foi o diabo, não. Mas, acima de tudo, amados, esse medo não pode superar, amados, a sua fé, e crer que, apesar de tudo isso, apesar da vida não estar bem, apesar das circunstâncias estar complicadas, amados, você crê que Jesus está com você, e Ele que te dá coragem para continuar e vencer. Amém? Amém. Jesus disse: sou eu, presta atenção. Olha, muitas dificuldades, muitas situações, amados, a gente esquece que Jesus está conosco, que o nome dele é Emmanuel, é Deus conosco. Se esquece, amados, que na hora deste medo você abandona Jesus. Jesus chegou para esse homem e disse: não tenham medo, coragem, sou eu, Jesus, que estou com vocês. Para você ver, amados, como o único medo que se puxa na nossa vida, a gente se separa de Deus. A gente não vê, fica tão cego da situação, que a gente não enxerga que Jesus está conosco, que o Senhor não nos abandona. Ele diz: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Sabe o que é jamais? É nunca. Não é Deus que nos abandona, somos nós que abandonamos o Senhor. E muitas vezes, amados, em determinadas situações, depois que Jesus proclamou as suas palavras, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus disse: sou eu. Pedro, amado, aquele que sempre dá um passo à frente, impetuoso, aquele que era imediatista, amado, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Amados, na caminhada de fé com o Senhor, essa questão de dúvida não pode existir. Senhor, é tu mesmo? É o Senhor que está falando? Isso mostra, amados, uma questão, falta de intimidade com Deus. E é porque Jesus vivia com esses homens. Qual foi o motivo pelo qual Pedro não reconheceu Jesus? A sua voz. Você não conhece não a voz das pessoas? Eu reconheço até o arrastar do chinelo.
Tem pessoas que eu estou aqui agachado na igreja, eu não preciso dar na minha cabeça, eu já sei quem é, porque o frontal está chegando. Devido à intimidade e conhecimento da proximidade que nós temos. Jesus diz: em nomes coragem sou eu. Aí Pedro disse: Senhor, se és tu, como que nós, amados, vamos ter vitória na nossa vida, se na nossa caminhada com o Senhor a gente tem dúvida? Deus, será que é tu mesmo? Deus, se for tu, aí começa muitas vezes a fazer prova da existência de Deus. Não podemos fazer isso. Nós precisamos crer, amados, que Ele é um Deus conosco, é um Deus presente, amém? Amém. Pedro, amados, se colocou ali à frente. E eu quero dizer aqui para você, amados, que depois eu digo: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus disse: venha. Respondeu ele: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Aqui, amados, eu quero trazer aqui algo muito importante, que eu creio que seja o ápice desse momento aqui, ainda que Jesus andou sobre as águas. Algumas pessoas tratam isso, mostrando que Deus é poderoso. Eu sei, Deus pode andar pelas águas, debaixo da água, por cima da água, por cima do céu, por cima do mar, por cima de qualquer coisa, porque Ele é Deus. Mas e você? E nós? Nós temos essa capacidade? Aquilo que Jesus pode fazer é sondável para o homem, mas para aquilo que nós podemos fazer, capacitado pelo Senhor. O Senhor diz: vem, me manda. Pedro disse: me chama, deixa eu ir ao encontro. Aí Jesus disse: vem. Pedro sai do barco, tá? Pedro sai do barco, anda sobre as águas e vai na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva. Aqui, amados, eu quero tratar algo muito importante na nossa caminhada com o Senhor. Ei, presta atenção. Amados, existe uma distância. Existe uma distância na nossa caminhada de fé. Nós cremos que existe uma glória de Deus para a qual nós vamos habitar. Amém? Você crê nisso? Mas que distância ela está para mim e para você? Existe uma distância para cada um de nós. Sabe por quê? Porque tem fé grande e tem fé pequena. Essa fé grande e fé pequena é que vai mostrar quão distância nós estamos da glória de Deus. Quão distante nós estamos, amados, de andar com Jesus por onde Ele anda. Pedro saiu do barco, ele andou sobre as águas. Pedro foi um dos homens mais criticados até hoje, porque ele negou a Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: só porque ele fez uma declaração, quando Jesus disse que ia sofrer, ia ser caluniado, justiçado, ia ser crucificado, ele disse: jamais te aconteça, porque se o Senhor for, eu vou para o amigo do Senhor, eu sou capaz até de morrer com o Senhor. Aí Jesus olha para ele, conhece seu coração e diz: Pedro, em verdade te digo, tu vai me negar 3 vezes antes que tu dá o cante. Pedro: de jeito nenhum, tu é filho, estou contigo e não abro. Mas aí, amado, sabe qual é o problema? Diante das nossas declarações existem circunstâncias. Aqui Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, meu amigo. Isso mostra, amados, que se nós verdadeiramente cremos em Jesus, nós podemos andar também sobre as águas. O mar estava agitado, estava esticado. Você pensa que as águas estavam ali, aquele tapete de água para andar? Não, estava agitadas as águas. Mas a partir do momento, amados, que aquilo que despertou a fé no coração de Pedro, ele não prestou atenção às águas, ele botou o pé fora e começou a andar. As circunstâncias não cooperavam para Pedro andar sobre as águas, porque o mar continuava agitado, porque o vento soprava. Mas a partir do momento, amados, que Pedro começou a caminhar, aconteceu algo que sempre acontece na caminhada do crente, do servo de Deus. Sabe o que é? Ele deixa de olhar para Jesus, ele deixa aquela fé que ele tinha no começo e esquece, amados, que para chegar a Jesus tem um caminho a percorrer. Jesus disse: olha, eu sou o quê? O caminho. Amados, muitos estão perecendo na caminhada, muitos já ficaram para trás e alguns já estão ficando para trás. Sabe por quê? Porque tem uma distância para se chegar até o propósito que Deus quer para a tua vida. Existe uma distância para cada um de nós. A distância entre Jesus e Pedro, não diz quantos metros estava,
mas fala aqui sobre aquilo que existia para fazer com que Pedro existisse. Pedro saiu do barco, teve coragem, estava morrendo de medo, estavam tudo aterrorizado, mas Pedro, amado, sempre foi essa pessoa impetuosa. Dos 12 discípulos, faltam 11, que Jesus já bateu, Judas bateu as botas, né? Então ficou 11, mas dos 11 amados, quem foi que se destacou? Acaba doido, Pedro era imediatista, eu faço. Quando chega para prender Jesus, arrasta um espada e vapo na orelha do soldado. Ah, mas você tem que ter calma, você tem que ser assim, assado. Tem que ser muito assim, sabe? Jesus, pois é, parece, mas não é, mas não creio que pode ser. Então, tem que ser. Amado, sabe o que foi que Jesus disse para essa pessoa impetuosa, para essa pessoa, amados, que realmente crê no Senhor e dá um passo à frente, que é imediatista? Jesus disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Por que não foi com os outros? Porque Deus gosta de pessoas assim. Deus não gosta mais de pessoas que vivem com a mão no freio, de mão. Também, né, pessoas desesperadas, que vivem no acelerador, esquece que existe freio, tá certo? Não estou dizendo para esse desequilíbrio. Mas veja a situação dos discípulos. Dos 11 discípulos, Pedro foi escolhido por quê? Ele disse que ia com Jesus e não foi. Ele disse que morria com Jesus e disse: não tenho nada a ver com ele. Negou a Jesus 3 vezes. Mas ele foi com Jesus até lá, o palácio, onde Jesus foi ali no lugar dele, foi. Os outros não foram, voltaram para pescar. Mas ele foi. Dos 12 que estavam ali no barco, amados, Pedro foi o único que teve coragem para sair da situação que encontrava ali, e creio que Jesus realmente ia sustentar ele. Foi o único que teve essa coragem. Foi o único, amados, que da história, que da humanidade, que andou sobre as águas. Foi Pedro. Mas aí, amados, como eu estou dizendo para você, no nosso percurso de vida espiritual, existem, amados, abismos, existem as pedras, existem os espinhos, existem os vendavais, tudo existe. Mas aí, amados, a vitória sobre tais coisas vai depender do tamanho da tua fé. Que tamanho é a tua fé? Porque tem fé pequena e fé grande na Bíblia, viu? Tem fé, eu vou provar para você. Verso 30. Mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. É aquele caminhado, amado, que você começa impetuoso ali, é uma fé medonha nas coisas de Deus, você avança, não tem porta fechada, mas o tempo passa, porque existe um caminho. Amados, o caminho é algo fadigoso, é algo que você acaba cansando, não é não, amado? Se cansa. Já faz quantos anos? Amados, eu luto para não desvanecer na obra de Deus. Nossa, você sabia que eu me xinguei de você? Que todo o tempo ele luta para que você possa desvanecer na obra de Deus, desanimar. Só o que eu vejo é que ele desanimar, não. Estou desanimado, pastor, mas que eu estou quebrante. Estou desanimado. Só vejo ele desanimado. Aí você vem para a igreja desanimado. O louvor está atuando. Você não tem condição de adorar porque você está desanimado. A palavra vem, amados, uma palavra de Deus, você não recebe porque está desanimado. Pedro vinha caminhando sobre as águas, andando sobre as águas. Foi o único homem na história da terra, depois de Jesus, que andou sobre as águas. Mas olha aí, no início, a caminhada de vitória sobrenatural de Deus acontecia na tua vida, mas aí, em determinado ponto da caminhada, o caminho é extenso, é longa a caminhada, você começa a olhar para as circunstâncias e aí você afunda na sua fé. Quantos homens e mulheres de Deus? Não, eu era, Deus nos ama muito, Deus nos ama, e hoje, por que não usa mais? Porque você foi igual a Pedro. Começou a olhar para as coisas, para as circunstâncias. Você começou a olhar para o materialismo. Rapaz, eu não entendo, fica aqui na minha cabeça, disse Alice. Que fé é essa que as pessoas confessam que diz que tem em Deus? Tem um começo, um princípio de conversão. Aí
está com o corpo marromeno, vai para a academia, se desvia. Começa a olhar para as circunstâncias, começa a olhar para o espelho e fazer igual a todos os outros, passa mais tempo no espelho ou batendo selfie no celular do que Maria. E se desvia. Eu vi, aqui mesmo, aqui na igreja, estou dizendo, eu vi pessoas de outra igreja, servo de Deus, começou a ir para a academia, se afastou de Deus, começou a usar shortinhos de academia, começou a ir com as roupas, e aí vai. Que fé é essa que nós temos no Senhor? É igual o Pedro, andava sobre as águas, mas na metade do percurso começou a desvanecer, começou a afundar. Vai para uma faculdade e se desvia. Os pais dizem, não, Deus me estava na faculdade, estava pensa na igreja. Eu vi os outros filhos que foram para a faculdade, todos se desviaram. Que faculdade é essa? Vai aprender o quê? Pessoa vai andar de bicicleta e se desvia. Eu conheço pessoas que na igreja eram ministros de louvor, como usado por Deus na palavra, começou a pedalar, andar de bicicleta. Caiu em adultério, se desviou, se afastou da igreja. Como é que pode? Que fé é essa, amados? É essa fé que Pedro teve aqui. É uma fé que só tem princípio. É uma fé que só tem começo. Aí, amados, pastor, e agora como é que a gente faz para resolver esse problema? Muito simples. Jesus já deu a receita. É no teu secreto com o Pai. Presta atenção. Uma brasa longe do braseiro vai se desvanecer. Muitas pessoas, amados, que eu vejo também, não é o caso da jovem não, que vem de Fortaleza para cá. Conheço pessoas aqui, porque eram de uma igreja lá, agora não vão, procuram igreja, não, aí não estão em igreja, porque a gente está assim, procura até outra. 2 anos procurando uma igreja, você não achou aqui, não, tanta igreja que tem, onde anda do barroco uma igreja aqui. Dobrou uma esquina, tem uma igreja, passou para o lado da rua, tem outra igreja. 2 anos procurando uma igreja, mas que igreja? As igrejas aqui estão escondidas, precisa botar um detetive para achar elas. Amados, eu chamo isso de idolatria. E os idólatras não vão entrar no reino de Deus. Porque, meu amado, eu quero dizer uma coisa: para onde eu for, Deus me levar na face dessa terra, eu sei que Jesus vai estar lá, e Ele é a igreja que eu preciso. Eu não sei que negócio é esse, mudou de cidade e se desvia, porque tem igreja que cabe mais, que não é a mesma coisa da igreja de lá. Amados, eu sei que tem afinidade, tem a intimidade que a gente desenvolve com as pessoas. Eu vim, eu morei foi 11 anos dentro da igreja. Eu não sei como é que pode um negócio desse, e tudo é motivo para nos desviar, tudo é motivo para não caminhar mais com Jesus. É por causa de uma igreja, é por causa do pastor. Vai nessa desse negócio de idolatrar o seu pastor, porque o seu pastor é melhor, o de Deus tem que ser o homem de Deus dele. Melhor não, mas tem que ser o homem de Deus mesmo, é a responsabilidade dele, é compromisso dele. Mas eu quero dizer uma coisa para você, amados, que a minha salvação não depende do meu pastor, nunca dependeu, depende de Jesus. Pedro, como ele até começou, é por isso, amado, o motivo das pessoas desvanecerem dentro da igreja, é porque começaram até bem na sua caminhada de fé, mas abandonou a palavra, abandonou a oração, a sua intimidade com Deus. Jesus tinha um propósito, ele tinha uma meta para alcançar, que foi 1 ano e 8 meses treinando esses homens. Mas presta bem atenção, que em nenhum momento Jesus não negligenciou o tempo dele com Deus. É exatamente esse momento que você recarrega as baterias, é exatamente esse momento que você rega a sua fé. Você precisa regar a fé. A fé é igual uma planta. Quando você deixa de cuidar dela, alimentar dela, ela murcha. E só o que tem é crente murcha dentro da igreja. Por quê? Porque deixou de regar. Meu filho, não basta só você vir aqui. Ah, pastor, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Com certeza. Com certeza. A fé vem quando nós temos comunhão com os nossos irmãos. Mas isso de forma alguma substitui, amados, a palavra e a oração. A oração é Deus, é você falando com Deus. A palavra é Deus falando com você. É o seu pão diário, é o seu alimento, amado. Quando nós falhamos nessas coisas, nós vamos desvanecer e nós vamos olhar para as circunstâncias. Quem é que não já começou com Deus? Era desafiador, ia à frente, tinha uma fé inabalável, e hoje como é que está?
É igual Pedro. Pedro caminhou, começou a andar sobre as águas, mas em determinado momento olhou para o lado, olhou para o mar, viu as ondas, viu o vento, e aí o que aconteceu com ele? Afundou. Afunda, mas sabe o que é afundar? Morrer. A sorte de Pedro, meu filho, é que Jesus estava lá. Afundar e morrer. Quantos já morreram dentro da igreja? Um dia o pastor vai ter que dar a extrema-unção, porque muitos já morreram, estão dentro da igreja, mortos, já não brilha mais, já não louva mais, já não adora mais, já não entra mais na presença de Deus como fazia antes, porque agora as circunstâncias, as coisas deste mundo estão em primeiro lugar. Vai andar de bicicleta, não, bicicleta está em primeiro lugar. Não, alguém se envolve, começa a se envolver com as pessoas. Meu filho crente não tem nada que andar no mundo. Se um dia eu andar com um grupo de bicicleta, eu dou o maior valor da bicicleta, gosto mais. Eu vejo esse pessoal que anda de bicicleta, vai para Fortaleza ali, eu fico só na vontade. Mas tem uma coisa, meu irmão, se eu for fazer um negócio desse, eu vou estar lá para influenciar as pessoas, para pregar o evangelho, dizer que eu sou crente, servo de Deus, cristão. Aí chega lá num negócio desse, não abre minha boca. Ele nem sabe que você é crente. Você nunca nem falou de Jesus. O que está acontecendo? Você vai fazer parte dele. Você não faz isso porque você já faz parte dele. Você foi para um grupo não para influenciar, mas para fazer parte dele. É assim que é. A maioria também dos jovens na escola são agentes secretos de Deus. Eles não falam de Jesus porque têm vergonha de falar de Jesus. Mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Amado, se não fosse Jesus, que seria de nós? Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homens de pequena fé. Outros que escorrega. Amém, tudo isso. Amado, deixa eu perguntar para você hoje, sinceridade. Qual é o tamanho da tua fé? Que tamanho está a tua fé? Porque na Bíblia tem fé pequena e fé grande. Aqui uma fé pequena. A fé grande, ela foi uma fé, amados, circunstancial, ela foi uma fé momentânea, uma fé passageira, que Pedro anda sobre as águas, mas em determinado momento afunda. E aí Jesus disse que exatamente, amados, o motivo dele ter afundado é porque a fé dele era pequena. É uma fé que só tem condição de ir até ali, mas não tem condição de recuar. É igual o carro que está na reserva. Ele tem um limite, só dá para ir 5 km, depois ele morre. E assim parece que nós estamos nessa circunstância. Na Bíblia tem fé grande. Uma mulher chega para Jesus e diz: Senhor, cura minha filha. Olha o que está acontecendo com ela. Tem um monte que está ali atormentando ela. Jesus olha para a mulher, ela não era judia. Jesus disse assim para a mulher: filha, o pão é para os filhos. Essa mulher não ficou calada. Essa mulher não voltou. Ela não cruzou os braços. Ela não desistiu. Sabe por quê? Eu vou dizer para você aquilo que Jesus disse. A mulher olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu sei que o pão é para os filhos, mas eu queria também que o Senhor soubesse que até os cachorrinhos comem da migalha que cai das mesas dos seus donos. Jesus olha para a mulher, olha para o discípulo e diz: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Ela não era judia, ela não era aquilo que era a esperança da glória de Deus, o povo de Israel, o povo que viu o mar abrir, o povo que viu os milagres de Deus. Ela não viu nada disso, mas ela sabia que Jesus era o Senhor. Ela sabia que Jesus é o Deus que cura, e ela não desistiu diante das circunstâncias. Se fosse você, Jesus dissesse isso na tua cara, Jesus é despachado. Jesus olhou para ela e disse assim: você não tem nada a ver comigo. Isso aqui que eu estou fazendo não é para você não. O que eu trouxe não é para você agora, ainda, tá? Estou falando aqui em grosseiro de palavras minhas. Não é para você agora não. Mas ela disse: mas Senhor, eu creio que até uma migalhazinha que cai daí vai me abençoar. Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Chega um soldado romano
e disse: Senhor, Jesus disse: soldado romano reconheceu que Jesus é o rei, é o nosso general de guerra. Senhor, é o seguinte, é porque eu tenho um servo meu, eu gosto dele. Ele está lá em casa, está doente. E eu queria que o Senhor curasse ele. Jesus se admirou, mas sabe por quê? Porque foi um soldado romano que foi buscar ele. Que justamente todo o governo, todo o império contra Jesus. Um soldado romano foi falar com ele e disse: Joel, eu vou agora onde é a tua casa. Ele: não precisa ir. O senhor não precisa ir. Porque eu sou um soldado romano, sou uma autoridade militar. Eu tenho homens ao meu comando. Eu digo, vão, eles vão, digo, outros, vem, ele vem. Eu sei, Senhor Jesus, que só com uma palavra que o Senhor disser, o meu servo pode ser curado. Jesus olhou e se espantou, mano. E olha para os discípulos ali, que aula. Olha essa aula aqui que vocês tiveram hoje. Jesus se espantou, se admirou. Confesso que nem Israel, nem lugar em que eu vim, para os meus encontrei tamanha fé. Jesus se faça assim conforme a tua fé. E o homem foi curado. Amados, eu pergunto hoje para você: como é que está a tua fé? Eu quero dizer para você, amados, olha, a fé é um desafio. Porque eu preciso crer naquilo que eu não estou vendo. Eu preciso acreditar, amados, que vai acontecer. É fácil? Não. O sogro da Renata, aquele senhor que veio deixar aquele piso, sábado, falou comigo, perguntou algo interessante. As pessoas sempre perguntam: cada coisa para o pastor. Ele disse: pastor, deixa eu perguntar uma coisa. Eu digo: eita, Jesus, está bem. Pastor, me diga uma coisa, algo que é bem peculiar no nosso meio. Pastor, me diga essa coisa, o dízimo. Eu digo: eita, pai. O dízimo, ele é a pessoa dá o dízimo. Eu digo: olha, deixa eu explicar aqui para você. O dízimo é uma questão de fé. Fé. E se eu creio que Deus é o meu provedor, Ele que me sustenta, e o trabalho que eu tenho foi Ele que me abençoou, e eu creio, amado, e é bíblico, tá? Que Ele colocou ali o meu trabalho, o fruto do meu trabalho nas minhas mãos, para me administrar. E essa administração de 100%, Ele disse: olha, eu só quero 10%. E esse 10% é para mim, não é para mim, não, é para minha casa, para que haja mantimento na igreja. Então, deixa eu dizer assim para o senhor: o dízimo, a gente não dá o dízimo. Então, eu devolvo. Você está devolvendo aquilo que não é seu. Eu só não devolvo aquilo que não é meu. Então, o senhor entende que aquilo que o senhor me deu, eu sou administrador. Nós somos mordomos, aliás, é tudo. Eu entendo, amados, que tudo é dele. E ele só me pediu para me devolver essa parte, a outra eu vou administrar. Ele assim: entendi. Agora, já a oferta, a oferta não você dá. A oferta você está dando a oferta. Anteontem, ele me questionou. Ele falou assim: você dá o dízimo? Aí, não, Deus. Aí ele falou: Então, vou testar. Pois é, para você ver. Amém, amado? É questão de fé. Aí eu vejo pessoas em podcast questionando a igreja, dizem que quem é tu para falar de tal coisa? Tu conhece a Deus, a tua vida entregou a Ele. Não foi, meu filho, não fale daquilo que você não entende, não questione aquilo que você não sabe, você não vive. Meu filho, fé é algo sobrenatural, fé é algo particular. Você não compartilha a fé com ninguém, você pode até ensinar a pessoa, mas a fé é sua. Deus lhe deu, está no seu coração, amado, e você vai viver a fé que você tem. Amém? É a fé que você tem. A fé é sua. Ele fica pegando carona na fé dos outros. O marido pega carona na fé da mulher. E aí vai sucessivamente: pastor, olha aí, que eu sei que o senhor é uma prima, eu sei que o senhor não, meu filho, é você. A fé é entre você e Deus. E a fé que o Senhor quer que você tenha é uma fé grande, é uma fé, amados, que você não só comece, mas também possa terminar. É uma fé que você não só comece a ter o propósito de chegar até Jesus, mas também você possa chegar e estar junto dele. Pedro até começou legal,
mas quando chegou no meio do caminho falhou. E eu vou dizer uma coisa, mas a nossa caminhada espiritual, já disse aqui, e continuo dizendo, é uma corrida. O apóstolo Paulo disse que é uma corrida, tem uma coroa esperando por nós. Mas os atletas, amados, que recebem coroa, são os atletas que começam e terminam, não fica pelo meio do caminho. Mas está cheio, amado, de crentes de Deus, na igreja de Deus, que estão ficando pelo caminho. Sabe por quê? Porque desvaneceram, porque não treinaram. Amados, um atleta não só vence uma corrida, chega lá no final, mas porque ele tem uma vida de preparação. Ele só chegou lá porque se preparou. Muitas pessoas hoje, amados, eu digo, Satanás não dá ponto sem nó. Ele está ensinando as pessoas que você não precisa se preparar para chegar até lá. Você pode ter um carrão, pode ter uma Ferrari, pode viver de vida boa, de influenciar os outros, de jogo não sei de quê. Ele está ensinando que você não precisa pagar o preço. Se você quer entrar na glória de Deus e não quer ir para o inferno, que eu sou muito claro, você vai ter que pagar o preço. Porque de moleza, amados, você só tem que mandar para descer ou andar embaixo. Sofá, amado, não vai envolver você abrir o mar se abrir. Você está com o sofá, não vai. O mar só se abre, amados, para aqueles que se prostram e ficam de joelhos. É de joelhos que acredita em vitória. É de joelhos que você alcança vitória na sua casa, na vida do seu esposo, dos seus filhos, no seu trabalho. É de joelhos. E o negócio de joelho, meu filho, é um mistério que eu vou te contar. Dói. As pessoas antigas, o que é que eles faziam antigamente, quando queriam pegar o jarro? Menino, já disse que eu quero dizer, Ariana, vem cá. Trazia você pelas orelhas, se ajoelha aqui. Aí botava os caroços de milho, que era para poder. O joelho já é ruim, o caroço de milho. Fica aí. Para aprender a não desobedecer. Eu não sei que os antigos aqui já passaram por essa situação. Tá? Mas era assim. Botava de joelho, sabe por quê? Porque é um preço principal. É para você repensar a sua vida. Né? Amados. Mas com Deus não é assim. Quanto mais você fica de joelho, mais você anda em pé. Principalmente mães, né? Que as mulheres têm o costume de oração, mas terça-feira eu vou mostrar para vocês. Que os homens também estão fazendo o trabalho deles. Terça-feira eu vou mostrar aqui para vocês. Mas mulheres de joelho, pai de joelhos, filhos de pé. Mas quer que o filho fique de pé, mas você não consegue se ajoelhar. Porque você tem roupa lavada, tem não sei o que. É uma lista de coisas, amados. Pedro olhou para as circunstâncias e tinha uma lista de coisas. E aí, como ele decidiu olhar para a lista de coisas, ele afundou. Afundou. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Onde tem fé não há dúvida. Ou uma coisa ou outra. Porque fé eu creio e não duvido. Se você está duvidando, meu filho, você não tem fé. Sua fé pode ser até pequena. Tá? Mas aí, amados, Jesus está ali. E Jesus foi e puxou Pedro. E eu imagino a cena. Os outros ficaram no barco. Pedro, deixa que eu vou. O Senhor me chama que eu vou contigo, eu vou até aí. Afundou. Eu imagino, amado, a cara de Pedro voltando para o barco. Jesus carregando ele aqui no Brasil. Os outros. Está vendo? Cutucando o outro, uma amostradinha. Olha como é que ele voltou, rebocado com Jesus. Eu imagino a cara de Pedro, amado. Jesus trazendo Pedro, porque afundou, meu amigo, de água. E aí, sabe, é pescador de sapato. Aí Jesus tira ele, afundou, traz ele, segura aqui. Lá vem Jesus trazendo Pedro, embuchinho, começou, deixa, acabou, Jesus, eu vou andar contigo. Aí quando Pedro volta, rapaz. Sabe por quê? Porque Jesus, apesar de estar ali, imediatamente tirou Pedro dentro d'água, mas também a gente precisa saber quem nós somos. Viu? Nós não somos mais essas coisas todas. Porque esse é igual o Fusca, só vai zoada, carreira que é bom não tem. Né? Pode deixar, pastor, rapaz, chega a pessoa, pastor, comigo, meu irmão, o senhor pode contar comigo? Não Pedro na vida. Pastor, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui, tal. Esse vai durar pouco. Dito e feito. É dito e feito. Mas aquele irmãozinho que chega, viu? Pronto. Isso aí sim.
mas que chega e vai me suar daqui, meu filho vai afogar tudo. É igual o da funda tudo. Ele vai me dar uns afundados aqui. Mas amados, Jesus tem uma lição para nós. Nada acontece na sua vida por acaso. Aprenda isso, eu tenho isso na minha vida, tá? Um lema de vida. Olha, a fé é mais do que acreditar em milagres. Porque tem gente que só precisa de mim, só vive de milagre, né? Presta atenção. A fé é mais do que acreditar em milagres, é confiar plenamente em Deus, mesmo quando as situações parecem impossíveis. O filme é fé para o impossível, Deus quer que você acredite no impossível. Você tem fé? Aí você vai dizer, tenho, pastor. Aí você acredita no impossível? E por que você não acredita na conversão do seu esposo, seu filho, sua filha? E aí vai, daqueles que você tem colocado na oração. Você acha impossível para Deus? Por quê? Deus está falando com você, meu filho. Não é com ninguém que não está aqui, não. É com você mesmo que está aqui, com as orelhas abertas. A fé é mais do que acreditar em milagres, é confiar plenamente em Deus, mesmo quando as situações parecem impossíveis. Às vezes, amados, a gente quer usurpar o milagre que Deus quer fazer na vida da gente, sabia? A gente não se apercebe. Tenho aqui um exemplo de um casal aqui. A esposa não poderia gerar filho, e o casal estava a certa idade, o bichinho, perto de Matusalém, não, estou novinho. E aí a Marta chegou para a gente, lá sentou na mesa conversando. Eu estou pensando, eu já procurei até saber aí, quanto é uma ensinação, um negócio caro hoje em dia, né? Você deu para a gente rir, né? E aí eu estou pensando aí, eu olhei para um casal e eu disse assim, meu filho, você não entendeu o negócio não. Guarda essa tua fortuna. Guarda esse dinheiro, para não vai gastar não. Meu filho, isso é uma oportunidade para tu assistir o milagre de Deus. O milagre de Deus está ali dentro daquela salinha de uma unidade. Crente fazendo inseminação artificial. Gera em vídeo. Amados, eu sei que Deus permite certas coisas. Mas tem coisas, meu filho, que nós precisamos colocar a nossa vida em prática. E Deus faz, sabe por quê? Porque Ele gosta. Ele dá maior valor. Quando o céu dele diz assim, Senhor, eu creio, e eu já estou vendo o milagre, esse Jesus diz, eita, esse aí vai receber. Amém, amados? Amém. Às vezes, deixamos de reconhecer o Senhor quando Ele vem ao nosso encontro durante as tempestades da vida. Deus me abandonou, como é que pode a situação? Amado, Deus não é os teus amigos, não. Teus amigos é que se tu está bem comendo churrasco, né? Comendo e bebendo, está tudo lá do teu lado. Aí vem a situação difícil, está ali um churrasco de ouro, e aí começa a escassez. Não fica um para contar história. A gente pensa que Deus é assim. Está tudo bem, está na bonança, Deus está comigo. Está na situação difícil, virou de ponta cabeça a sua vida, marido saiu de casa, Deus me abandonou. Rapaz, a gente trata Deus como se fosse os amigos da gente. Meu filho, sabe o que ele diz na palavra dele? Jamais te deixarei. O meu nome é Deus conosco. É Deus contigo. Não entende não? Manuel significa eu contigo. E esse eu contigo é independente das circunstâncias. Amém? E por último, amado, se clamarmos a Jesus com fé, Ele nos alcançará e nos elevará acima da situação que aparentemente era impossível. Deus vai colocar você acima da situação, se você clamar a Ele com fé. Pedro afundou, a fé dele era pequena, mas em determinado momento ele disse, Jesus, me salva. Ele chegou Jesus nesse momento e estendeu a mão. O Senhor não salva ninguém que não estenda a mão, que não queira salvar, porque tem gente que é assim. Pedro estendeu a mão para Jesus e disse, Senhor, me salva. Show. Tá? Como é que você vai salvar a pessoa que ele disse, me salva? Morrendo afogado. A pessoa que está morrendo afogada, o que é que faz? Bota os braços para cima, não? Pula e diz, me salva. E quando vem a pessoa se agarra. Como é que dá para salvar uma pessoa que me salva? Não dá. Pedro teve que admitir que ele estava morrendo afogado. Pedro admitiu a vergonha dele e disse, Jesus, me salva. Jesus, estendendo a mão, puxou Pedro, ainda levou ele, carregou, rebocou ele até o barco.
Aqui fica uma lição para mim e para você essa noite. Como que está a tua fé? Mas eu quero dizer para você o seguinte: você pode aumentar ela. Agora é o seguinte, só depende de você. E não existe mais aumentar a sua fé com moleza. Você vai ter que sair da zona de conforto, de preguiça. E você vai ter que entrar na zona de batalha contra o seu corpício. Porque é ele que vai se levantar contra você. Está doendo. Eu tenho que saber o que eu vou fazer. Eu nunca vi, mas não sei que isso acontece com você. Mas quando ele se ajoelha para orar, mas rapaz, uma lista de coisa para fazer. Você começa a pensar numa coisa, pensar na outra, lutar. É a batalha na mente. Seu corpo vai ter que estar vivendo, acabou de se levantar, está aqui, aí vai. Mas se você quer realmente ter